Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos começar a parte segunda de O Livro dos Espíritos. Essa parte tem por título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Depois de abordar as causas primárias da primeira parte, Allan Kardec vai elencar ao longo de 11 capítulos, essa segunda parte ela é um pouco mais extensa do que a primeira, uma série de questões em torno do entendimento deste outro mundo, dessa outra realidade. O primeiro capítulo trata dos espíritos e a primeira seção do texto vai trazer algumas questões agrupadas em torno da ideia de origem e natureza dos espíritos. A questão 76 indaga os espíritos sobre que definição se pode dar dos espíritos. Já que estou falando com o espírito, o que eu posso entender? Como é que eu posso explicar? Qual é a definição que eu posso dar dos espíritos? E eles respondem que pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, de uma forma muito simples de início, tudo aquilo que tem, em tese, inteligência pode ser incluído nessa categoria dos espíritos. Ao mesmo tempo, eles trazem para a gente já uma outra dimensão que é um gancho para tudo aquilo que vai ser trabalhado nessa parte, porque eles dizem, nessa mesma resposta, que os espíritos povoam o universo fora do mundo material. Então, vamos entender bem claro o que é isso. Em todo o universo, extra matéria, além da matéria, todos os espaços do universo são povoados por espíritos. Allan Kardec vai colocar uma pequena nota, deixando bem claro uma distinção entre o que vinha sendo abordado até aquele momento, pelo menos no conjunto das questões apresentadas por ele, e o que se vai entender a partir de agora. Nessa nota ele fala que a palavra espírito é aqui empregada para designar a individualidade dos seres extracorpóreos. Então, a partir de agora, quando ele se fala em espírito, na verdade ele está dizendo de espíritos individuais com características próprias, com histórias próprias, com situações de existência próprias. Então é o espírito que hoje é Rogéria, o espírito que hoje é cada um daqueles que estão aqui estudando conosco. E ele vai fazer essa oposição, vai deixar clara essa posição dele nessa fala, para entender que, apesar de saber que o espírito é o elemento, né, o ser inteligente da criação, eles não estão entendendo mais naquele sentido genérico. Então ele fala que vai ser entendido, né, vai ser empregado para analisar, para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais para designar o elemento inteligente do universo. Então, a partir de agora, não é a categoria ampla e geral, é o indivíduo, é a personalidade que de vez em quando vai se manifestar em existências encarnatórias específicas, mas distinta umas das outras. A questão 77 pergunta o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Então vamos lá. Espírito é alguma coisa separado da divindade ou vai ser uma emanação dessa divindade e exatamente por isso é considerado como sendo filho de Deus? Nós somos de alguma forma parte de Deus? A pergunta tem a ver quase com isso. E é interessante que nós vamos notar que volta e meia Allan Kardec traz em suas perguntas elementos que podem confirmar ou, se for alguém querendo enganar, né, que pode ser alvo de contradição com aquilo que foi dito lá atrás. No primeiro capítulo ele falou sobre Deus e falou sobre panteísmo. A ideia do panteísmo é essa, de que sai algum elemento, alguma parte desse grande todo, habita aqui os seres, os elementos de alguma forma, as existências de alguma forma e depois retorna para esse grande todo. Então vamos dizer assim, é quase que como se estivesse voltando nesse ponto para ver se não tem nenhuma margem de erro, nenhuma margem de dúvida. Os espíritos respondem a resposta belíssima. Meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. Nós somos criações divinas, nós somos criados por Deus.
A máquina é obra do homem, não o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. O entendimento de filiação e paternidade é nesse sentido. Na questão 78, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Nós somos eternos como Deus ou nós tivemos um princípio a partir de uma determinada época qualquer? A resposta é a seguinte: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Nós somos criações divinas e estamos submetidos à vontade divina. Ah, mas onde que está o nosso livre-arbítrio? Como é que fica essa situação? Pois é, nós estamos submetidos à vontade divina em função da existência de leis criadas por Deus, as chamadas leis naturais. Vamos estudar essas leis lá na frente no próprio Livro dos Espíritos, que de alguma forma regulam, criam uma ordem em toda a estrutura criada por Deus. Como estamos submetidos a essa legislação, podemos dizer por tabela que estamos submetidos à vontade divina. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. No primeiro capítulo, quando foi tratado exatamente uma série de questões em torno do conhecimento de Deus, foi mencionado lá a ideia, entre os atributos, foi mencionada a questão da eternidade, de Deus ser eterno. Até porque se ele tivesse tido um início, alguém teria criado ele. E aí entra numa série de especulações filosóficas que a gente não tem condições ainda de entender, de ter realmente uma compreensão em torno disso. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. É uma daquelas questões que já foram mencionadas lá atrás, do tipo, olha, não vai por aí não, porque falta um pouquinho ainda de entendimento, de conhecimento, de maturidade espiritual para nós entendermos questões tão complexas como essas. Eles ainda continuam. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Como a criação divina não parou nunca e não para nunca, talvez nesse sentido a gente pode fazer uma analogia dizendo que a criação divina é eterna. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Nenhum de nós tem condições de saber. Aí é que está o mistério. São aquelas questões que estão, talvez, informadas para esses que já alcançaram altos níveis de desenvolvimento, como Cristo, como Jesus. E que exatamente por conta disso, por estarem mais próximos em termos de desenvolvimento dessa coparticipação, dessa possibilidade de atuação junto da criação divina, talvez eles tenham um pouco mais de entendimento do que nós. Um dia chegaremos lá. Para encerrar a questão 79, ficamos aqui por hoje. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Já que existem esses dois elementos, a gente pode dizer que os corpos, que é matéria, são formados a partir desse elemento material. Os corpos, que compõem o nosso mundo físico. A gente pode também dizer que os espíritos são formados desse elemento inteligente. Foi falado lá atrás que existem três elementos principais do universo, que é exatamente Deus, Espírito e matéria. Então, dentro dessa ideia mais ampla de espírito, nós, cada um de nós, somos formados a partir desse elemento mais amplo, que a gente ainda não sabe como é que ele é. Os espíritos respondem que, evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Isso ainda está muito longe da nossa capacidade de compreensão. Ficamos hoje por aqui, mas ainda tem
algumas questões para serem pensadas dentro desse conceito que Kardec está buscando sobre os espíritos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.